É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora dos possíveis impactos da reforma tributária sobre o setor de serviços. Eu converso agora com a Sarina Manata, que é assessora jurídica da FEComércio, a Federação do Comércio aqui do Estado de São Paulo. Sarina, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Vamos continuar falando de reforma tributária, é a pauta aí que dominou as discussões aí nas últimas semanas, inclusive no Congresso. O setor de serviços, desde o início da proposta, teve essa preocupação com a redistribuição da carga, né? Quer a simplificação, mas tem aquela questão da compensação, da não cumulatividade para receber crédito. E no final das contas, a gente viu que a aprovação pela Câmara incluiu muitas exceções e várias exceções são exatamente o setor de serviços. Pega serviço de saúde, por exemplo, pega hotelaria, pega restaurantes, bares, parques temáticos, parques de diversão. Você acredita que isso possa minimizar o impacto no geral sobre o setor? Sim, a gente reconhece o avanço que teve em relação à inclusão de algumas atividades do serviço, mas considera que ainda é insuficiente. Justamente porque o setor de serviço, ele tem uma particularidade. A principal despesa dele é folha de salário, e folha de salário não gera crédito. Então, essa é a grande preocupação aí do setor de serviço, especialmente aqueles de médio porte. Por quê? Porque hoje eles são tributados no lucro presumido. Isso quer dizer o quê? Que eles pagam, então, de PIS, COFINS, ISS, 8,65%. Então, eles passariam para 25%, claro, cálculo por fora, com crédito amplo, mas que na prática, como eles não têm grandes despesas que possam ser dedutíveis, eles estão com preocupação de absorver quase que integralmente a nova alíquota. Isso se a gente ficar na alíquota de 25%, né? Por conta aí de algumas exceções, já se verifica que não vai conseguir que o IVA não fique na alíquota do percentual aí de 25%. Essa era a estimativa original com o projeto, sem essas exceções todas que foram incluídas. Então, na medida que você tem aí vários ramos que vão pagar menos dessa alíquota final, alguém vai pagar a conta. E aí pode recair justamente para aqueles que não estão na exceção. Então, já se fala da possibilidade dessa alíquota chegar a 30%, por exemplo. E pegaria exatamente esse segmento que você está falando, né? Isso, com certeza. Então, há uma grande preocupação ainda com o setor de serviço. Claro, a gente reconhece os avanços que foram contemplados nesse texto aprovado pela Câmara, mas a gente entende que não deveriam ser atividades específicas, mas o setor de serviço de uma forma geral, justamente porque ele é um setor importante para a economia, é um setor diferenciado. Primeiro que ele é o setor que mais emprega no país. Então, você imagina a preocupação deles. A gente é o setor que mais emprega e vai ser penalizado com isso, justamente porque a folha de salário não gera crédito. Então, há uma grande preocupação aí do setor com relação ao tema ainda. Agora, desde o começo, quando se falou em reforma tributária, nesse sistema de unificar os tributos federais e os tributos, o ICMS e o ISS, na verdade a gente tem o IVA dual, se sabia que o setor de serviços teria um encargo maior na redistribuição da carga. A indústria, por exemplo, pela cumulatividade, ela tem um encargo maior e é um setor que vem patinando no processo de retomada já há bastante tempo, desde crises anteriores, perdeu competitividade também por baixa de investimentos. Então, se sabia de que, de alguma forma, nessa redistribuição, serviços teriam que arcar com a parte da conta. Não dava para não fechar, porque não há a menor intenção de se reduzir a arrecadação, né? Esse é um ponto que está colocado também. Então, o que se pretende é simplificar, né, o sistema e redistribuir a carga para ter aí o equilíbrio entre os vários setores. Então, é uma conta que já se sabia que os serviços iam pagar mesmo, né? Sim, é uma conta que a gente já previa desde a redação original de 2019, mas desde lá a FEComércio vem alertando sobre esse ponto. Eu acho que uma coisa interessante para a gente falar, quando se fala que o setor de serviço paga menos tributação, se você considerar nessa conta o encargo que ele tem de 20%, a contribuição patronal previdenciária sobre a folha de salário de 20%, a gente vai verificar que a tributação ela é praticamente igual assim, em percentual em relação à indústria, comércio e serviço. Então, a gente até discorda desse discurso de dizer que o serviço paga menos imposto que as outras atividades, que outros setores. Na verdade, o sistema tributário brasileiro não tem como problema apenas esses tributos agora, ICMS, o excesso de legislações, não. Tem essa questão de encargos trabalhistas, que aliás a gente tem visto a renovação
né, da possibilidade de um pagamento diferenciado para vários setores, aqueles que mais empregam, justamente pelo peso que os encargos trabalhistas têm na contratação. Não é à toa que a gente vê aí crescer muitos MEIs, né, uma forma de driblar a contratação formal, a própria informalidade continua muito grande. Talvez seja uma próxima etapa também de revisão de tributos. Ah, com certeza, eu acho que é importante. Mas a gente vai continuar tentando conscientizar aí agora os senadores da necessidade aí de ter um tratamento diferenciado de uma forma geral com relação ao serviço. A gente reconhece o avanço, como eu disse, mas eu acho que ainda precisa de ajuste esse texto para ser realmente uma reforma que beneficie a todos os setores da economia. Agora, Sarina, se eles, por exemplo, ampliarem as exceções, incluindo mais ramos do setor de serviços, isso não levaria a uma alíquota ainda maior para a economia, de modo geral, na definição desse tributo? Aliás, vale lembrar que a definição da alíquota vai ocorrer na prática, na medida em que comece a transição, eles vão ver o impacto sobre a arrecadação, exatamente para manter a mesma arrecadação. Então, não deu, então a gente vai ter que subir essa alíquota e vai sendo esse ajuste, né? Mas há uma grande preocupação, primeiro que a gente não sabe a alíquota, como você bem disse, né? E de eventuais ajustes de ter um aumento com relação a essa alíquota. Mas há uma grande preocupação, inclusive, porque não necessariamente o empresário ele vai conseguir repassar esse novo percentual, esse novo tributo que ele está pagando para o consumidor final. Há setores que informam para a FEComércio que não vão conseguir. Então, eles vão ter que reduzir a margem de lucro e há uma preocupação, inclusive, que haja desemprego. Então, assim, é um efeito em cascata, eu sei que o tema é complexo realmente, mas será justo, então, quer dizer, se há uma percepção que a indústria está pagando muito tributo, seria justo, então, você repassar esse para outro setor da economia e um setor tão importante? Eu acho que isso que precisa ser analisado com atenção. Na verdade, na Câmara a gente viu muito uma queda de braço política para aprovação rápida. No Senado a conversa vai ser diferente. O relator, inclusive, já falou que ele quer que o governo forneça planilhas com a estimativa de alíquotas do impacto nos vários setores, o porquê das exceções, para eles entenderem melhor. Eu acho que isso pode aprofundar as discussões, não é? Eu acho que isso é fundamental. É algo que a gente vem pedindo desde o começo da discussão sobre a reforma tributária, que a gente tenha cálculos claros. Por exemplo, a Confederação Nacional do Comércio realizou cálculos com base em dados que a gente tem do IBGE, mas a gente não tem todas as informações que o governo tem. Então, seria muito importante que o governo apresentasse cálculos até para tranquilizar, porque se ele diz que não vai ter um impacto tão significativo, a gente gostaria de ver esses cálculos, que fosse apresentado e realmente comprovasse aí para acalmar todos os empresários aí do setor de comércio e serviço, mas especialmente do serviço, de que não será tão onerado como é a perspectiva aí que a gente já calculou, né? Já com base aí nos dados que a gente tem. Inclusive você citou a Confederação, ela inicialmente previa um aumento de 170% da carga tributária para serviços, antes das exceções. Depois ela comemorou essas exceções e um outro ponto de melhoria seria a não cumulatividade, evitando a incidência em cascata dos tributos. Então a Confederação acha que isso pode amenizar um pouco. Você acha que faz tanta diferença assim? Acho que com relação ao impacto, sim, porque um dos setores que seriam duramente atingidos era justamente o setor de turismo, que foi contemplado aí com regras diferenciadas. Então, a gente tem alguns setores de representação, seja da Confederação ou da FEComércio, que é o caso de turismo, atividades artísticas, então, que foram contemplados. E acaba minimizando, então, esse impacto. Mas eu diria que são meia dúzia de setores, né, de atividades, quer dizer, do setor de serviço. Eu acho que não é suficiente. E com relação ao crédito, realmente houve um avanço. Porque havia uma preocupação, então há uma diferença em que o que se divulga em relação às diretrizes e quando a gente vai analisar realmente o texto de como ficou. E o que a gente verificou no texto inicialmente? Que apesar de se prometer o crédito amplo, o texto original da PEC 45 era muito similar ao que a gente tem em relação à não cumulatividade hoje com relação a ICMS, PIS e COFINS, que a gente tem muitos problemas e discussões no judiciário que pode ser acreditado e não pode. Então, realmente houve essa melhoria, esse destaque da CNC é justamente porque foi um dos pontos que a gente levantou, FEComércio e CNC, acerca da necessidade de melhorar, porque se a intenção era de um crédito amplo,
a redação precisaria ser ajustada. E de fato foi, e agora realmente garante um crédito mais amplo. E outro ponto que a gente criticava era que se limitava ao crédito ao valor do tributo efetivamente pago. Então, também houve uma evolução com relação a este ponto. Na verdade, mas ainda há a possibilidade que lei complementar estabeleça que limite, vincule esse crédito ao imposto efetivamente pago. Mas realmente houve avanços com relação ao crédito amplo. E agora acompanhar as discussões do Senado, que pode levar todo o segundo semestre, estou falando lá para o final do ano de aprovação, então vai ter tempo para muita discussão. Eu agradeço muito sua participação, a Sarina Manata, que é assessora jurídica da FEComércio São Paulo, a Federação do Comércio aqui do Estado. Obrigada, uma boa noite. Obrigada. Com vocês.